Você sabia que 90% dos AVCs poderiam ser prevenidos? Isso mesmo! 90 de 100 AVCs ocorridos poderiam não ter acontecido. E sabe o que isso quer dizer? É que esses AVCs foram causados por um descuido da saúde ou por doenças causadas por maus hábitos de vida. Por isso, falar sobre prevenção do AVC é tão importante, mesmo porque ter um AVC é fator de risco para ter outro. Como esse assunto é tão importante, eu separei um vídeo inteirinho só para a gente falar sobre isso. Então, bora entender como você pode prevenir um AVC? Fala, amores! Seja muito bem-vindo ao Papo Balance. Aqui, nós exploramos a fundo tudo sobre as doenças neurológicas e como você pode viver bem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Juliana Ferreiro, sou fundadora da Balance Fisioterapia, mestre em Ciências da Atividade Física e fisioterapeuta neurofuncional. Pensar na ideia de ter um AVC pode ser assustadora, mas quando a gente vê esse dado que 90% dos AVCs podem ser prevenidos, já nos deixa mais tranquilo. Isso quer dizer que a prevenção do AVC está aqui na nossa mão. Basta a gente mudar os nossos hábitos de vida e ficar de olho naquilo que pode causar um AVC. E é por isso que eu trouxe o vídeo de hoje para a gente conversar sobre a prevenção do AVC. Se você ainda tem dúvidas sobre o que é um AVC, quais são seus tipos e por que ele é causado, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards e na descrição explicando tintim por tintim tudo sobre o AVC. E aí depois desse, você aproveita e faz um Balance Flix e vê tudo que você precisa saber sobre um AVC. O primeiro passo para a gente prevenir o AVC é a gente compreender o que causa um AVC. Então, eu separei 10 fatores de risco que podem fazer com que você tenha um AVC. Primeiro, hipertensão arterial, ou a famosa pressão alta. Você ter pressão alta é um dos principais fatores de risco para você ter um AVC. A pressão muito alta dentro dos vasos sanguíneos faz com que você tenha lesões dentro desse vaso, favorecendo o bloqueio através de trombos ou êmbolos, ou também o aumento da pressão dentro do vaso faz com que ele fique mais sensível e até danificado, favorecendo os bloqueios e até a ruptura. Fator número 2, tabagismo. Sim, fumar, ele é um fator de risco para se desenvolver o AVC. O tabaco, ele vai afetar o seu coração e também os vasos sanguíneos. E aí fica um adendo. Atenção, mulherada que toma anticoncepcional via oral, a famosa pílula. Você, por tomar a pílula, tem um fator de risco aumentado. Quando somado ao cigarro, esse fator de risco sobe muito, porque o cigarro vai afetar os vasos e a pílula vai aumentar a sua chance de ter trombose. É uma bomba que pode te causar um AVC. Por isso, é sempre importante você conversar com o seu médico sobre os fatores de risco ou simplesmente parar de fumar. Fator de risco número 3, diabetes. Você ter diabetes, ter um aumento do açúcar dentro do sangue, faz também com que esses vasos fiquem mais sensíveis, mais suscetíveis à formação de coágulos e com isso pode fazer com que você tenha um AVC. Fator de risco número 4, obesidade. A doença obesidade faz com que você tenha maior fator de risco para desenvolver o AVC, por conta das doenças que envolvem a obesidade, como a pressão alta, a diabetes e o próprio aumento do colesterol. Sim, todos esses fatores de risco vão deixar tanto os vasos sanguíneos mais suscetíveis e vão aumentar o risco de desenvolver um trombo ou até mesmo do rompimento desse vaso sanguíneo. Fator número 5, sedentarismo. Sim, não se movimentar, ficar parado, mais sentado do que em atividade, é um fator de risco para desenvolver o AVC. A falta de exercício físico vai fazer com que você ganhe peso, com que sua pressão piore, com sua diabetes piore, que o seu colesterol piore e até a obesidade. A falta de exercício físico contribui negativamente com o seu corpo e, consequentemente, aumenta a chance de você desenvolver um AVC. Então, alô, você que está me escutando, alô, você que está me assistindo, está sentado e permanece a maior parte do dia nessa posição, é hora de levantar
e fazer um exercício físico. Fator de risco número 6, dieta não saudável. Você ter uma alimentação ruim, cheia de fast food, alimentos prontos, industrializados. Eles estão lotados de açúcar, gordura, sal. Isso vai contribuir com que aumente a sua pressão, você desenvolva diabetes e também aumente o seu colesterol. Tudo isso vai fazer com que o seu risco para ter um AVC aumente. Fator número 7, consumo de álcool. Gente, eu não tô falando daquela bebidinha sociável que você bebe uma vez por semana um copo de vinho. É aquelas pessoas que realmente abusam do álcool, que saem todo final de semana e enchem a cara. Se você é desse time, eu estou falando com você. O abuso de álcool, tomar muito álcool, faz também com que você tenha maior chance de desenvolver um AVC. O álcool é o quê? Açúcar. E o açúcar dentro do sangue, em excesso, quando a gente bebe muito, faz com que as paredes do vaso sofram, aumentando o risco de ter um AVC. Além disso, ele aumenta a probabilidade de você desenvolver uma arritmia cardíaca. O que é isso? O coração, ele bate no ritmo. E aí, se ele começa a bater num ritmo diferente, pode faltar sangue no cérebro e você desenvolver uma isquemia. Fator de risco número 8, histórico familiar. Esse fator de risco a gente não consegue mudar muito, porque a gente não consegue ter uma noção dos nossos pais, avós, e aí vai. Mas se você teve algum parente próximo, como irmãos, pais, avós, que tiveram AVC, você tem um fator de risco maior para desenvolver também. Fator de risco número 9, idade avançada. Quanto maior a sua idade, quanto mais velho você for, maior a chance de você ter um AVC. Esse é outro fator de risco que a gente não consegue mexer, a gente consegue mudar, não consigo parar a minha idade. Por isso que eu tenho que ficar de olho nos fatores de risco anteriores. Mas o envelhecimento faz com que os seus vasos também envelheçam, aumentando a chance de você desenvolver um AVC. Por fim, o último fator de risco, o fator de risco número 10, é você já ter tido um AVC ou um ataque isquêmico transitório. Se você já teve um AVC, significa que os seus hábitos de vida, muito provavelmente, estão ruins. E se você não mudar isso, sua chance aumenta ainda mais. Os seus vasos já estão sensíveis, seus vasos já sofreram um bloqueio ou uma ruptura, então você precisa ficar mais atento ainda para que isso não ocorra novamente. E aí, qual ou quais desses fatores de risco você tem? Me conta aqui nos comentários. Se você teve ou conhece alguém que teve um AVC, sabia que a fisioterapia pode te ajudar muito na recuperação dos seus movimentos? É isso mesmo, a fisioterapia tem um olhar especializado voltado para a recuperação dos movimentos. E para que isso aconteça, ela precisa ser uma fisioterapia especializada em fisioterapia neurológica ou neurofuncional. E nós, da Balance Fisioterapia, somos uma clínica especializada nessa área da fisioterapia. Nós temos um time de fisioterapeutas neurofuncionais que estão preparadas e prontas para te ajudar. Nós estamos localizados aqui na cidade de São Paulo, no bairro de Moema, mas a gente também pode te ajudar de forma online, através da fisioterapia online, em qualquer lugar desse mundão. Então, se você quer começar a cuidar dos seus movimentos, a recuperar a sua forma de andar, melhorar o seu equilíbrio, ter de volta a sua independência, aqui na descrição do vídeo tem um link para você falar com o nosso time de agendamento. Elas estão preparadas e prontas para responder todas as suas dúvidas e te ajudar a dar o primeiro passo, que é realizar a avaliação. Na avaliação, a fisioterapeuta vai entender toda a sua história, como você tá, quais são os seus objetivos, como está a sua força, os seus movimentos e tudo mais, para traçar um plano de tratamento onde serão linkados os melhores exercícios e estímulos para o seu caso. Se fez sentido para você, chama o nosso time de agendamento e dê esse primeiro passo. Bora voltar pro vídeo? Agora que você conhecer os fatores de risco que pode causar o AVC, fica muito mais fácil de entender o que precisa ser feito para prevenir o AVC. Então, eu listei 5 mudanças de hábitos de vida que você pode fazer ainda hoje para te ajudar a prevenir o AVC. Preparado? Então que rufem os tambores para os top 5 mudanças de vida
que vão te prevenir o AVC. Mudança número 1. Tenha uma alimentação saudável. Sim, gente, a gente precisa comer frutas, legumes, vegetais, grãos. Ter uma dieta rica em nutrientes e balanceada vai fazer com que você controle seu peso, diminua a pressão arterial e melhore a diabetes. Se você foca na sua alimentação, isso vai te ajudar com que você não tenha e não desenvolva um AVC. Para isso, é sempre importante que você busque a ajuda de um nutricionista especializado. Mudança número 2. Faça exercícios físicos. As atividades físicas, que são as nossas tarefas de movimento do dia a dia, são muito importantes também. Ficar totalmente parado é péssimo para o nosso corpo. Mas o que eu estou falando é que a gente precisa fazer exercício. Aquele momento que a gente para realmente se exercitar. Isso vai te ajudar de diversas formas. A diminuir o seu peso, controlar a sua pressão, a diabetes, o colesterol. Além disso, o exercício físico, ele funciona como um protetor, uma camada protetora, tanto para o seu coração quanto para o seu cérebro. E isso faz com que você consiga prevenir o AVC. Mudança número 3. Olhe para os seus hábitos de vida. Se você fuma, seja cigarro, vape, narguilé, o que for, ou se você consome muito álcool, repense o que você está fazendo. Hoje pode ser gostoso, hoje pode ser bom, mas e daqui a alguns anos? Será que você está fazendo hoje não vai te impactar daqui a alguns anos? E você desenvolver um AVC só porque era gostosinho? Tomar muito álcool e ficar muito bêbado, por exemplo? Então repense os seus hábitos de vida, como o cigarro e o álcool, por exemplo. Vai um adendo aqui. Consumo de drogas ilícitas também pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do AVC. E é um hábito também que você pode repensar. O que você está fazendo? Mudança número 4. Gerencie o seu estresse. Sim, gente, altos níveis de estresse, eles vão colaborar para que você tenha o AVC. O estresse, ele é desencadeado pelo cortisol, é um hormônio. E esse hormônio, ele foi desenvolvido para o nosso corpo para a gente fazer a fuga, sair correndo ou atacar algum inimigo. O problema é que na vida moderna a gente está constantemente banhado de cortisol. E o cortisol não é só um hormônio que deixa a gente estressado. O estresse, né, o cortisol, ele afeta todo o nosso corpo, nosso cérebro, nosso coração, nossos vasos. Estar em constante contato com cortisol durante muito tempo também debilita os seus vasos sanguíneos e o seu cérebro, fazendo com que o risco de desenvolver um AVC seja ainda maior. Além disso, o estresse também pode aumentar a sua pressão. Você pode gerenciar o seu estresse através de técnicas de respiração, de meditação, tirando um tempo para você ter o seu autocuidado, tirar férias, ter um hobby, fazer algo que você ama. Tudo isso vai te ajudar no gerenciamento do estresse. Mudança número 5. Ficar atento aos sinais de alerta. Sim, o AVC ele dá sinais de que vai acontecer. É uma sigla chamada SAMU. Sorriso, abraço, música e urgência. Se a pessoa não consegue sorrir, é sinal que ela está tendo um AVC. Se ela não consegue abrir os braços, também é sinal que ela está tendo um AVC. Se ela não consegue falar uma frase ou cantar uma música, também pode ser sinal de AVC. Se ela tiver uma ou mais dessas 3, nós ativamos o U de urgência. É hora de ir para urgência, para o hospital, para ser acompanhado com uma atuação rápida. Quanto mais rápido o atendimento é de alguém que sofreu AVC, menos chances de ter sequelas e melhor esse paciente vai ficar. A prevenção do AVC está aqui, ó, nas nossas mãos. Quando você cuida da sua saúde, você olha para você, é a forma que você vai prevenir o AVC. Vai prevenir essa doença que no Brasil é a maior causa de morte, de incapacidade. E no mundo é a segunda maior causa. Se ela é tão grande, por que com pequenas mudanças a gente não consegue controlá-la, evitar com que ela aconteça? E esse é meu recado para você. Olhe com carinho para a sua rotina, para os seus hábitos, o que você está fazendo com o seu corpo. E isso vai te ajudar a prevenir o AVC. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Quanto mais pessoas entenderem que o AVC
pode ser prevenido, mais a gente vai conseguir controlar essa doença. Então vamos divulgar e falar, porque esse assunto é muito importante. E aproveita e me conta aqui nos comentários se você sabia de todas essas formas de prevenção, que poderia ser tão fácil prevenir um AVC. E conta também o que você está fazendo para prevenir o seu AVC. Você sabia que 90% dos AVCs poderiam ser prevenidos? Isso mesmo! Fala, amore! Amor, se você conseguir parar de fazer ela gritar e não estimular ela a gritar mais no vídeo, vai ser bom. Que deselegante! Qualquer cigarro como um vape, etc. Tabaco presente dentro... Não vou falar isso. Eu errei. Vamos voltar de novo, agora ele não me xinga. Se você teve ou conhece alguém que teve um AVC, acabou a bateria. Só um minuto.